Agora, Yuri Pita, nosso assunto favorito, eleições. As eleições são aqui no Brasil, mas os Estados Unidos também têm pautado a disputa por aqui. Em especial, agora, a gente vai tratar do estado de São Paulo. O governador Tarcísio de Freitas realinhou o discurso sobre Donald Trump e é o Pedro Venceslau quem vem para a tela nos contar isso. Boa tarde a você, meu caro. Qual a principal mudança com esse realinhamento? Boa tarde, Yuri. Boa tarde, Débora. Agora com calma. Olha, esse é um assunto desconfortável para o governador Tarcísio e que interessa muito ao Fernando Haddad, ex-ministro da Fazenda. Trazer o debate sobre as tarifas, trazer Donald Trump, nacionalizar ou internacionalizar o debate eleitoral aqui no estado de São Paulo. O Tarcísio quer falar sobre obra, quer falar sobre São Paulo, mas as imagens, elas municiam a campanha do adversário. Que imagens? Sobretudo aquela que Tarcísio veste o boné vermelho da MAGA, Make America Great Again, logo depois da eleição de Donald Trump. Imagem que já vem sendo usada e será ainda muito utilizada pelos adversários do PT, agora que Donald Trump vem fazendo uma série de atos que incomodam e atingem o governo brasileiro. Aí o governador, então, foi entrevistado ontem pela Beatriz Bula na Rede TV, na série de sabatinas da emissora, e foi questionado sobre a relação dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre todo esse embate e também sobre a questão das tarifas. O que disse, então, Tarcísio Gomes de Freitas numa sinalização do que deve ser a posição dele a partir de agora? Disse que, abre aspas, eu coloquei o boné naquela situação da posse. Depois foi questionado se ele repetiria o gesto, ele disse que não repetiria esse gesto. Quando foi questionado sobre a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos e como essa atuação interferiu na decisão do governo norte-americano de impor tarifas altas ao Brasil, ele minimizou. Diz que Eduardo Bolsonaro não tem esse peso nos Estados Unidos a ponto de conseguir orientar a política externa norte-americana na questão das tarifas. O Tarcísio também foi questionado sobre as urnas eletrônicas. Isso porque Flávio Bolsonaro fez aquele discurso para os embaixadores, pegou muito mal, o próprio Flávio recuou, mas deixou no ar se as urnas foram ou não fraudadas, na visão dele, em 2022. Os bolsonaristas dizem que o segundo turno das eleições em 2022, quando o Bolsonaro perdeu, naquele momento as urnas talvez tivessem sido de alguma forma manipuladas. O governador disse que não, que confia completamente nas urnas, estabelecendo ali uma linha divisória entre o apoio que ele dá aos bolsonaristas e até onde vai o discurso dele. O governador tem um eleitorado que vai muito além do bolsonarismo aqui no estado de São Paulo. Que ele consolidou esse eleitorado, ele tem uma aprovação muito alta, sobretudo no interior, está fazendo uma campanha que vai ser plebiscitária contra Fernando Haddad. Aliás, o primeiro debate acontece nesse domingo na TV Bandeirantes, não existem outros candidatos competitivos, portanto, a estratégia do Haddad é colar no Lula e nacionalizar, a estratégia do Tarcísio é tentar trazer a eleição para São Paulo. E aí o que resta agora de dúvida no ar é até que ponto vai o engajamento de Tarcísio na campanha nacional de Flávio Bolsonaro. O governador tem feito juras de lealdade, tem participado de eventos de campanha, esteve ao lado de Flávio em vários momentos recentes e diz que sim, que ele vai atuar e atuar fortemente na campanha do Flávio. Mas não é consenso no entorno do governador que esse seja o melhor caminho, porque quanto mais ele estiver ao lado de Flávio, mais difícil vai ser evitar a nacionalização da campanha aqui em São Paulo. E mais, o grande desafio do Tarcísio na disputa para a sua reeleição é vencer na capital e na região metropolitana, onde o PT e a esquerda geralmente têm os seus melhores desempenhos. Aliás, o Haddad venceu na capital na disputa pelo governo de São Paulo em 2022. Perdeu no interior e acabou perdendo a eleição. E nesse ambiente, portanto, não é interessante ficar tão próximo, tão colado ao lado de Flávio Bolsonaro. Aí correndo por fora o Ronaldo Caiado buscando os votos do interior, naquele voto que eu já comentei aqui, chamado voto Tarcísio. Portanto, o governador aí se preparando para uma campanha que vai ser muito acirrada contra Fernando Haddad e dando aquela moderada, aquela calibrada no discurso. A gente sabe, né, Pedro, que boa tarde para você, que assim o sonho, claro, o paraíso de qualquer candidato, mas do Tarcísio seria levar
fechar a eleição no primeiro turno, e aí sim, depois de eleito, se eleito no primeiro turno, aí poderia mergulhar de cabeça, colocar o Flávio debaixo do braço, mas até não sabemos, né, se isso vai acontecer, mas tem essa questão também, né, dele olhar o quanto é importante para ele levar, não só no primeiro turno, mas, enfim, fazer votações expressivas para chegar no segundo turno forte, se for o caso. Ô Pedro, a gente está aqui falando sobre o estado de São Paulo, mas você também tem apuração sobre o Paraná, porque lá, aliados do governador Ratinho Júnior atraíram as principais siglas do Centrão para fortalecer a candidatura do deputado federal Sandro Alex, do PSD, ao governo do estado. Conta pra gente, Pedro, como é que esse movimento acaba isolando o senador Sérgio Moro, como é que ficou o cenário por lá e o quanto isso pode influenciar em resultado? Olha, o governador Ratinho foi cogitado como candidato a presidente da República, embarcou nesse projeto, depois voltou atrás, não quis disputar o Senado, preferiu ficar no governo até o último dia. Com isso, ficar à frente da máquina. E está usando todo o peso dele político, aliás, ele é muito bem avaliado, é aprovado pela maioria da população, para construir um palanque forte para o seu aliado Sandro Alex, que é o candidato dele, ex-secretário de Infraestrutura do governo do Paraná. Então, o Ratinho atuou fortemente ali nos bastidores para retirar outras candidaturas de direita, conseguiu atrair o Rafael Greca, do MDB, que foi prefeito de Curitiba, um nome muito forte, para ser o candidato a vice do Sandro Alex, ou seja, já tirou um nome bastante competitivo do páreo, trouxe o MDB para o palanque. Atuou também fortemente para evitar que União Brasil e PP, essa federação que tem a maior bancada, portanto, o maior tempo de televisão no horário eleitoral, também colocou esse colegiado na coligação do Sandro Alex e também trouxe o Republicanos, outra bancada muito grande, mais estrutura, mais tempo de televisão para a campanha do seu aliado. Com isso, Alexandre Cury, que era pré-candidato a governador, vai agora disputar o Senado. Portanto, uma coalizão muito robusta que dá a hegemonia no palanque eletrônico para o Sandro Alex, ele vai precisar dessa hegemonia. Por quê? O Sandro Alex é um nome ainda desconhecido da maioria do eleitorado do Paraná. O governador vai então fazer um trabalho intenso para transferir votos, para transferir essa popularidade para o seu aliado, para o seu afiliado político. E para isso ele vai precisar de tempo de televisão. Enquanto isso, esses partidos eles chegaram a flertar com a candidatura do Sérgio Moro. União Brasil e PP. Aliás, o Sérgio Moro, antes de migrar para o PL, era do União Brasil, foi lançado candidato pelo União Brasil. Migrou, não conseguiu manter o Centrão, ou pelo menos atrair parte do Centrão para a sua candidatura, e vai sair apenas com o apoio do Partido Novo, que tem Deltan Dallagnol como principal liderança no estado. O Partido Novo tem uma bancada pequena, portanto agrega pouco ou quase nada. Na verdade não agrega nada, porque nem tem tempo de televisão ao Sérgio Moro. E também não tem dinheiro para ajudar na campanha. Então é uma campanha majoritária que deixa o Sérgio Moro então só com o Novo, ou seja, praticamente isolado no cenário político ali local. Outro movimento que fez o Ratinho Júnior foi atrair para essa coligação a Cristina Gremel, do PSD também, que se filiou ao partido e vai disputar o Senado. Em 2024, ela foi candidata a prefeita, rompendo com o grupo do Ratinho, foi para o segundo turno com o apoio de Jair Bolsonaro, como uma candidata outsider, mas acabou sendo derrotada. Então, o Ratinho também conseguiu fazer esse movimento político de tirar ela da órbita do bolsonarismo e trazer ela para a órbita do Ratinho Júnior. Portanto, ele tem PP, União Brasil, PSD, Republicanos, PSDB, Cidadania, ou seja, uma coligação bastante robusta. Do outro lado, o candidato é o Requião Filho, que é do PDT e conseguiu também unir toda a esquerda, ou praticamente toda a esquerda, no mesmo palanque, o que dá a ele também mais tempo de televisão do que o Sérgio Moro. O Requião Filho, que é filho do Roberto Requião, que já foi governador do estado, ele tem PDT, PT, PCdoB, Solidariedade, que é um partido também do Centrão, PSOL, Rede, PRD. Ou seja, também é uma coligação bastante robusta, mas num estado que tem resistências ao PT e onde a direita geralmente é mais forte. Portanto, Sérgio Moro agora vai apostar todas as suas fichas no bolsonarismo e também em Flávio Bolsonaro para conseguir se manter na liderança. Hoje ele aparece na liderança de todas as pesquisas de intenção de voto no estado. Mas
A campanha começa na televisão apenas no dia 16 de agosto. As inserções distribuídas pela programação fazem, sim, bastante diferença. A máquina do governo também faz diferença, é uma retaguarda importante. Portanto, muita gente acredita que essa transferência de votos da popularidade de Ratinho vai acontecer e rapidamente para o Sandro Alex, o que vai mudar essa correlação de forças na disputa pelo governo do Paraná. Pedro Venceslau nos trazendo um panorama das eleições em 2 estados aí da região sul e sudeste. Voltamos a conversar em instantes, meu caro.